Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, Educação Financeira. Aqui você aprende a gerar, gerir e multiplicar finanças com a minha metodologia GGM, gerar, gerir e multiplicar. Nós estamos aqui na playlist de automações para marketing digital. E uma das missões que o vendedor tem é justamente conversar com os seus clientes, né? Então eu venho falando muito sobre isso aqui. Mas não basta só conversar. Não basta só vender. Não basta só aumentar o nível de consciência do cliente. Você precisa documentar as suas conversas. Documente as conversas dos seus clientes. Gustavo, por quê? Porque quando você documenta, você está gerando inteligência para o seu negócio. Tem pessoas que vendem, mas não sabem por que vendeu. Tem pessoas que vendem e não sabem para quem está vendendo. Tem pessoas que vendem que não sabem as etapas. Tem pessoas que vendem que não sabem os gatilhos para vender. Tem pessoas que vendem que não sabem qual é o produto que gera o maior ROI. Tem pessoas que vendem e não sabem a conversa que vendem, porque elas não documentam o seu processo de conversa, de venda. Não tem um processo de documentar isso. E aí, um dia após o outro, né? E ele não sabe por que está vendendo, não sabe as conversas, as perguntas que precisam serem feitas para vender, porque não tem documentação. Imagina que se você tiver, por exemplo, 200, 300 conversas documentadas, você vai encontrar um padrão, mas você precisa o quê? Documentar. Você precisa documentar o que você fala para o cliente, o que você pergunta para ele, o que ele fala para você, o que ele pergunta para você. Você precisa fazer isso. Quem não documenta não está gerando inteligência. Se você não gera documentação oriunda das suas conversas, você não está gerando inteligência para o seu negócio. Você não será capaz de tomar decisões inteligentes porque você não sabe o que está dando certo. Você não sabe o que está dando errado. Então, documentar as conversas é fundamental para gerar inteligência para o seu negócio. E a documentação você vai fazer por meio, né, do CRM. Você vai documentar suas conversas, o que o cliente falou, as dores, as perguntas, e você vai analisar as conversas, tá? Então, eu anotei aqui algumas coisas e eu queria passar para você. Olha, primeiro eu vou falar dentro do que eu estava conversando com você sobre a documentação, né? Qual a importância de você documentar as conversas com seus clientes? Você gera inteligência para o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, o que seja. Você gera inteligência para o seu negócio. E essa inteligência vai lhe ajudar para tomar decisões para novos conteúdos, novos produtos, novas fontes de receitas, parcerias, correção de rota. Então você precisa documentar, saber quem é o cliente, o que ele está conversando, o porquê, de onde ele veio, por que ele veio, qual foi o gatilho que levou ele a conversar com você. Porque fazendo isso você vai, de forma intencional, fazer com que o cliente chegue até você de forma ativa. Você vai trazer mais daqueles clientes que tem mais valor. Você sabe a conversa que vai atrair esse cliente. Então, o meu recado para você é esse. Documente as suas conversas.
com seus clientes, para gerar inteligência para o seu negócio. E aqui eu separei também dentro do meu CRM essa documentação. Ela vai ajudar você a construir a jornada do cliente, a jornada de compra. Ela vai ajudar tanto na pré-venda quanto na pós-venda para você vender novos produtos e novos serviços, né? Então, você vai documentar nome, telefone, nome completo, telefone WhatsApp, e-mail. Você vai fazer também a documentação dos pontos de contato, ou seja, como é que você consegue conversar com esse cliente? É com WhatsApp, é com telefone, é com e-mail, é com rede social, Instagram. Tem que documentar, porque aí você vai direcionar o seu esforço de marketing a depender dessa documentação. O ciclo do follow-up, você está documentando quantas vezes você precisa conversar com o cliente, né? Então, você precisa saber quantas vezes está tendo avanço, não está? Qual é a pergunta que faz o cliente avançar ao nível de consciência? O cliente não é para você estar batendo papo sem meta, não. Você precisa fazer com que haja avanço. Tem conversa que não tem avanço nenhum. Tem cliente que eu já congelei, esse aqui não está avançando não, eu congelo logo. Eu quero conversar com quem está gerando avanço. E esses avanços precisam ser na metodologia SPIN. Assista o nosso vídeo, o Detetive de Vendas. Muito importante esse vídeo, tá? Mas esses avanços estão em situação, problema, implicação e necessidade de solução, que é a metodologia SPIN Selling. Você precisa avançar nesse processo e você vai documentando. Então você precisa documentar a situação dele, precisa documentar os problemas que ele tem, porque aí você vai conseguir explorar as implicações, né, as consequências. E você também precisa explorar as soluções e necessidades explícitas. Muitas vezes o cliente, ele está verbalizando o produto que você tem que fazer e você não sabe. Ele está dizendo a solução que você tem que desenvolver e você não sabe por quê. Porque você não está prestando atenção. Você não está documentando as conversas. Tem que documentar. Documentar quando você fizer a sessão 1 a 1. Documente. Você fez uma live, uma videochamada. Documente. Documente. Escreva. Converse com o cliente documentando. Quando você chega no médico, o médico ele pergunta, tá tudo bem? Muitas vezes ele só vai olhar pro computador, assim ó. Só olhando pro computador, ele tá documentando. Porque ele sabe do seu histórico. Quando você vai de novo no médico, ele já sabe do seu histórico. Por quê? Porque ele documentou. Ele já sabe qual é o remédio que você precisa, o antibiótico que você precisa, qual é a instrução que ele precisa lhe dar. Por quê? Porque ele tem a documentação. Está tudo documentado. E é assim que funciona com os nossos clientes. Documenta também as objeções. Se o cliente tiver com objeções ali muito fortes, ele não vai comprar. Então, primeiro, documenta as objeções e trabalhe para evitar. Muitas vezes a melhor forma de lidar com a objeção é fazendo com que ela não exista. Evitando que surjam novas objeções. Muitas vezes você faz uma pergunta e essa pergunta gera uma objeção no cliente. Então você precisa ter cuidado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui. Muitas vezes o cliente está querendo saber como funciona o meu treinamento. Aí eu digo assim para ele, eu tenho treinamento. Aí ele diz, quanto é? Aí eu falo assim, qual é a sua capacidade mensal de pagamento? Quanto você pode pagar por mês? Aí ele pensa assim, muitas vezes ele nem parou para pensar nisso. Aí ele vai e fala um valor. Aí eu ofereço. Então é isso. Aí eu pergunto, qual é a sua capacidade mensal de pagamento? Aí ele vai pensar, aí depois diz, olha, eu posso pagar até X. Aí eu vejo no meu leque de produtos
um valor que caiba dentro do bolso dele. Ou seja, veja que eu podia falar o valor e ele dizer, eu não tenho dinheiro, pronto. Aí a objeção para quebrar, não tenho dinheiro, é bronca. Por quê? Porque muitas vezes o cliente desaparece, né? E aí, quando eu faço essa pergunta, ele diz o valor e aí eu pego ele na palavra. E aí ele não pode, entre aspas, fugir, né? Ele já disse que podia pagar aquele valor. Então, eu evito levantar essa objeção. Mas você precisa documentar, né? Tem objeções que o cliente levanta, você precisa documentar. Se ele levantar, você tem que quebrar essa objeção, né? Porque está na mente dele, ele está atrapalhando, ele não vai tomar uma decisão sem antes quebrar essa objeção. Outra coisa que é muito importante, né? Depois que o cliente compra, né? É você documentar as transformações que ele teve. Então, por exemplo, é muito importante o cliente ele chegar numa transformação objetiva, né, concreta, algo real ali que você consiga medir, que ele consiga evidenciar. Então, eu tenho, por exemplo, no meu nicho, né, no meu nicho de origem, que é robótica, eu tenho os projetos, né? Então, eu tenho projetos básicos, intermediário e avançado. Então, se ele apresentar pelo menos um projeto pronto, eu entendo que eu já gerei valor para ele, né? Depois que ele apresenta essa transformação, eu apresento outros produtos, porque eu já gerei valor, já entreguei resultado para ele, já gerei resultado para ele. Então, eu apresento uns 6 produtos aqui, mentorias, agentes de inteligência artificial, upgrade de pacotes de cursos novos. Todo ano eu gravo novos cursos, né? Todo ano eu estou gravando novos cursos. Projetos específicos do aluno, né? No meu caso, né? Pós-graduação e clube de projetos, que é a recorrência, né? Enfim, você tem que documentar o que vai se encaixar para ele. Não é, nem todo mundo vai comprar todas essas soluções. Mas você precisa encontrar formas de documentar. E aí é a conversa que vai dizer isso, né? Você vai encontrar forma de documentar as possíveis soluções que vão se encaixar para um determinado cliente, tá bom? Enfim, é isso. Você precisa documentar aqui, ó. Veja como ficou. Deixa eu ver aqui se fica legal. Não. Ó, pronto, tá vendo? Ó, isso aqui é um cartão padrão, não tem dado de nenhum cliente, né? Mas veja, pontos de contato, ciclo de follow-up, avanços SPIN, situação do professor, problemas, consequências, né? Soluções e necessidades explícitas, sessão 1 a 1, objeções, microtransformações, e ainda tem outro que é recorrência, né? E LTV. Então, cada cliente que entra, ele vai ter um cartão desse, padrão, né? E você vai documentando, você vai escrevendo como é que está sendo a jornada dele, né? Então, isso é muito importante. Essa conversa, por exemplo, no WhatsApp. Você vai conversar no WhatsApp, mas você vai documentar tecnicamente aqui, né, no CRM. A conversa fica no WhatsApp, mas... Por quê? Porque a conversa, oi, bom dia, né? Tudo bem? Tem gente que manda, poxa, o pneu do meu carro furou. Não precisa estar aqui, né? Eu vou tentar encontrar as informações técnicas relevantes para estarem aqui, né? Então, até para você metrificar e você saber onde atuar de forma objetiva, né? Beleza? Então é isso, documente as suas conversas e documente de forma técnica, beleza? Valeu, te espero no próximo vídeo. É isso aqui que vai gerar inteligência para o seu negócio. Grave isso. Inteligência. O seu negócio precisa ter inteligência. É através da documentação que você vai tomar decisões inteligentes, beleza? Valeu. E outra coisa, eu vou terminar agora, tá? Ninguém melhor do que isso aqui. Você não vai encontrar isso em livros, você não vai encontrar isso em um vídeo no YouTube.
que são os dados do teu negócio, a inteligência do teu negócio. Somente você é capaz de gerar inteligência para o seu negócio. Dados, informações valiosas, as melhores premissas para tomadas de decisões do seu negócio está dentro do seu próprio negócio. Você pode ler 100 livros, pode assistir 100 vídeos, pode assistir 1 milhão de cursos, mas as melhores informações e os dados mais sensíveis e mais precisos para tomar decisões que vai aumentar tuas vendas, aumentar tuas receitas, fazer teu negócio crescer, está dentro do teu próprio negócio. Agora eu terminei, te espero no próximo vídeo. Curta esse vídeo. Valeu!